Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos na terceira mensagem da série Ore. E hoje nós estaremos trabalhando o tema Orando pela Intervenção do Céu. E o texto base para a nossa mensagem é o seguinte: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A gente vê aqui uma situação que Pedro estava passando ali no início da igreja primitiva. Não era uma situação boa, não era uma situação agradável, não era uma situação fácil de se resolver. Eles estavam no momento em que eles estavam sendo perseguidos. Alguns irmãos já estavam sendo presos, alguns sendo mortos, e ali o apóstolo Pedro, que era tanta referência para a igreja primitiva, ele está detido, ele está ali numa prisão por causa do nome de Jesus. Mas como a gente está trabalhando o nosso tema, nós cremos que quando situações difíceis acontecem, junto com o povo de Deus, nós temos a oportunidade de ver a intervenção do céu. E a igreja da época, eles não foram para a rua para manifestar, para que soltasse Pedro. Eles foram se reunir em uma casa para ali esperarem o desafio do céu acontecer, a intervenção do céu acontecer na vida de Pedro. Então, o que eles fizeram? Eles se juntaram, eles se uniram, não para uma manifestação, mas para uma intervenção do céu a favor de Pedro. E aí a gente precisa lembrar, jamais subestime o poder de uma igreja que ora. A oração é a maior força que atua na terra. Nós, como igreja, precisamos entender que muitas situações difíceis, complicadas, fora do nosso controle, que nós não temos uma força humana para vencer, nós temos um poder sobrenatural, que é a unidade em oração. E nós precisamos estar refletindo se nós estamos clamando pela intervenção do céu nesse tempo. Nós, como igreja, nós, como pessoas que vivemos em uma nação, vivemos em um mundo tão turbulento, nós temos temos percebido quantas situações difíceis nós temos passado. E será que nós temos decidido, como aquela igreja, a nos reunir para chamar pela intervenção do céu? Nós, como igreja do século 21, precisamos aprender com a igreja primitiva. Eles eram um grupo pequeno, eles não tinham expressão, eles eram perseguidos, mas em vez deles se desesperarem, desistirem, ficarem com medo, eles tinham uma posição. Eles estavam juntos em oração, esperando uma intervenção do céu. Deus está pronto para intervir, mas nós estamos prontos para interceder? E aí a gente vai aprender com essa igreja primitiva como ela nos ensina sobre a oração que traz o céu à terra. Como então ser essa igreja? Primeiro, nós precisamos entender que quem ora pela intervenção do céu conhece aquele que o ouve. A gente vê no texto que a gente leu no início, o texto base. Pedro então ficou detido na prisão, mas olha o que a igreja estava fazendo. A igreja orava. Os crentes oravam pela intervenção do céu, porque eles conheciam o Deus a quem eles estavam orando. Eles sabiam que o Deus a quem eles estavam orando era o mesmo Deus que tinha tocado na terra, na pessoa de Jesus, e tinha feito coisas extraordinárias.
Eles tinham visto cegos enxergar, eles tinham visto aleijados andarem, e mais, eles tinham visto o Filho de Deus declarando sobre a vida daqueles que creem que os seus pecados estavam perdoados. Então, aquela igreja que viu Jesus na cruz, mas viu Jesus vencendo a morte, essa igreja, diante de uma situação em que seu líder espiritual está preso pelo sistema da época, porque era uma ameaça para os governos da época, aquela igreja, ela entendia que ela podia trazer a intervenção do céu, porque elas conheciam aquele por qual elas estavam orando, que elas estavam elevando os seus pensamentos e as suas falas. Elas sabiam que não era um Deus que elas tinham inventado, elas estavam orando ao Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, o Deus que se inclina para ouvir os seus filhos. A igreja sabia que Deus ia intervir de alguma forma. Muitas vezes nós oramos, mas não aguardamos nenhuma intervenção do céu, porque muitas vezes nós estamos orando, mas não conhecemos o Deus pelo qual nós estamos direcionando a nossa oração. Deus deseja ser conhecido pelos seus filhos. Desde que o homem se separou de Deus por conta do seu pecado, Deus está, durante toda a história contada através da Bíblia, à busca do homem. E a sua última cartada foi vir à terra para trazer a reconciliação do homem com ele. Não podemos nos entregar às circunstâncias e permitir que elas nos dominem. Pedro estava numa situação difícil. Aquela igreja já tinha visto o que o governo tinha feito com muitos cristãos da época. Mas ela não se rendia às circunstâncias. Ela se juntava e orava, porque ela sabia que se alguém podia intervir, era o céu, era o Deus do céu. Quando nós temos intimidade com o Pai, quando nós nos mergulhamos em um profundo relacionamento com Ele, nós oramos e oramos com convicção, Deus fará algo sobre essa situação. Então nós aprendemos que quem ora pela intervenção do céu, sabe a quem está orando, conhece aquele que está ouvindo. Mas a segunda questão também, quem ora pela intervenção do céu, não enxerga impossibilidades. Vamos pensar novamente nesse versículo. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava preso. Eles eram um grupo pequeno, um grupo sem expressão, mas eles entendiam que Deus estava com eles e nada era impossível. A igreja estava reunida para orar, porque cria que Deus poderia fazer uma intervenção que só Ele tem poder para fazer. As circunstâncias eram humanamente irreversíveis, mas eles não pararam de orar. Muitas vezes nós, diante de uma situação difícil, como igreja de Cristo, nós temos parado de orar. Nós temos visto tantas situações na nossa nação e no mundo, onde a gente vê a morte, onde a gente vê a destruição, onde a gente vê a intervenção maligna sobre a vida das pessoas, sobre a vida familiar, sobre a própria igreja, e muitas vezes nós achamos que o inimigo é maior, mas não, Deus é maior. Deus, Ele faz coisas impressionantes, incríveis. Ele faz coisas impossíveis aos nossos olhos.
O problema para aqueles homens era insolúvel, mas eles clamavam pela intervenção divina. Eles não podiam fazer nada na terra, mas buscaram auxílio do céu. Eu e você talvez nos sentimos impotentes diante de gigantes que se levantam na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa nação, nas nações, mas nós temos algo precioso, nós temos a oração e juntos nós podemos clamar ao Senhor e ver a intervenção dEle aqui na terra. Nós devemos nos lembrar que as situações que não têm solução, mas Deus tem. Há situações que nós olhamos e dizemos, isso não dá, isso tem muitos anos que acontece, essa situação tem muita gente poderosa envolvida, mas quando nós entendemos como igreja, que quando nos unimos para orar, o impossível pode e vai acontecer. Uma igreja unida em oração pela intervenção do céu pode provocar grandes mudanças na terra. Olha quanto estamos perdendo em nos unir em oração. Quanto nós estamos sido incrédulos e muitas vezes por isso que a gente não vê o impossível acontecer. Porque nós já olhamos para as circunstâncias e dizemos, isso não pode mudar. Mas quando nós começamos a nos posicionar alinhados ao Senhor e dizemos, nós cremos, Senhor, que essa situação do inferno, tudo isso que tem trazido morte, tudo isso que tem trazido destruição, nós clamamos para que o Senhor reverta, nós clamamos que o Senhor tem poder para mudar, nós vamos começar a ver as intervenções do céu na terra. Assim foi a oração do Senhor, foi o ensinamento de Jesus sobre a oração. Clame para que tudo que acontece na realidade do céu aconteça na realidade da terra. E nós, os seus filhos, que precisamos ser aqueles que orem e creiam que Deus faz o impossível. Não há na terra nenhum poder mais revolucionário do que o poder dos joelhos que se dobram para orar. Orar é unir-se ao onipotente. Não há causa perdida quando colocada diante de Deus em oração. Meu irmão, o que está difícil na sua vida? O que parece impossível ter mudança? O que está acontecendo ao seu redor que você diz, não tem jeito? Deus nessa noite, através do Espírito Santo, está dizendo, creia. Creia que a oração que traz uma intervenção do céu faz coisas impossíveis acontecerem. Quem clama, quem ora pela intervenção divina também intensifica as suas orações para ver a ação de Deus. No mesmo texto diz o seguinte, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Havia intensidade na oração daqueles irmãos pela intervenção do céu em favor de Pedro. Eles não desistiram, não duvidaram, não se cansaram e nem se fatigaram. Eles continuaram bombardeando os céus. Senhor, traga a tua intervenção. Senhor, livra o teu filho daquela cadeia. Senhor, traga o nosso irmão novamente. A espera ativa é uma marca na vida dos que creem. Quem persevera triunfa. Muitas vezes nós não vemos o impossível acontecer, muitas vezes nós não vemos a interferência, a intervenção divina acontecer, porque nós oramos uma, oramos duas e desistimos. Há uma guerra espiritual. Há uma guerra para que o reino do Senhor não seja consolidado, mas eu e você sabemos que no final, o único reino que ficará de pé é o reino dos céus. Então nós podemos bombardear os céus também, como aquela igreja primitiva, orando 1, 2, 3, 10 anos, 20 anos, 50 anos, não importa o tempo, importa que nós sabemos que a oração vai mudar realidades.
Devemos orar para que Deus venha e faça o que Ele quiser. Toda vez que nós falamos com o Pai traz uma resposta. Talvez a resposta do Pai não seja a resposta que a gente está imaginando. Porque se a gente for ler o texto lá na frente, a gente vê que Pedro é solto e bate lá na porta da igreja reunida e a pessoa que atende não consegue acreditar. Porque com certeza eles estavam orando, mas a resposta de Deus foi surpreendente. Então, queridos, tudo que a gente pede a Deus em oração e unidade, vai haver uma resposta, mas esteja preparado para ser surpreendido por Deus. Você nunca vai ficar decepcionado. Você pode ficar assustado de como Deus trouxe uma resposta diferente da sua, mas a resposta de Deus sempre vai ser do tamanho dele. A igreja nunca é tão influente na terra quando ela está de joelhos diante de Deus. O que está faltando para a gente ocupar os lugares de influência na nossa nação, na nossa casa, na nossa comunidade, nas nações, é a gente entender que não é na força do nosso braço, não é na inteligência que a gente vai mudar as situações, não é nos conhecimentos humanos, não é estar nos lugares altos, é entender que a nossa força está na nossa dependência de Deus, é entender que é a nossa oração clamando para que o céu se manifeste, para que o céu intervenha. Nós temos visto tanta injustiça na nossa nação, quanto nós temos clamado para que a justiça do céu apareça na nossa nação. Nós temos visto tanta corrupção, quanto nós temos clamado por uma intervenção do céu sobre essa nação. É muito mais fácil a gente usar a nossa boca para reclamar, usar a nossa boca para murmurar sobre os governos, sobre os impostos, mas nós, como filhos do Senhor, nós precisamos clamar por misericórdia dessa nação, nós precisamos clamar para que a justiça do céu aconteça aqui na terra e vai acontecer através dos filhos de Deus. Pedro foi libertado pelo anjo de Deus, mas em resposta à oração perseverante da igreja pela intervenção do céu. Há coisas que precisam acontecer na sua vida, na sua família, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nessa nação e nas nações que está esperando a igreja crer na intervenção do céu para acontecer. A oração é a única arma dos que não têm poder na terra, mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Fazer uma coisa uma vez na vida não fará acontecer nada. Nós, como igreja, precisamos clamar pela intervenção divina e continuarmos a perseverar em oração até que o céu se rasgue, até que o céu se consolide nas situações que nós estamos enfrentando. Então não desista de orar pela intervenção do céu. Está precisando de uma libertação para o seu filho, está precisando de uma restauração para o seu casamento, está precisando de paz na sua casa, está precisando de uma intervenção divina sobre o seu trabalho, sobre o ambiente do seu trabalho, sobre as injustiças dessa nação, sobre as guerras das nações. Nós temos uma arma poderosa, que é a oração. E é a oração unida, é a oração com todos concordando sobre aquele assunto, para que o céu traga a resposta que só Deus pode dar. Quando a igreja ora, o poder vem ao nosso encontro. Nós precisamos ser pessoas que perseverem em oração, que a gente não desista, que a gente creia. Deus trará uma solução, Deus fará uma intervenção. Alguém disse com propriedade que o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração pela intervenção do céu que foi buscar o anjo. O que nós, como igreja, que sabemos que há tantas demandas
aqui na terra estamos fazendo para que a resposta que já está preparada no céu seja trazida para a terra? Pedro estava preso, mas a igreja orava intensamente pela intervenção do céu. E você? E nós, como igreja, já desistimos de orar pela intervenção do céu? Não desista. O nosso bairro já é, pela fé, um jardim de Deus. A nossa cidade já é um lugar abençoado, porque a igreja ora para que a realidade do céu chegue à terra. A nossa nação também, a sua vida, a sua família, ore pela intervenção do céu e você vai ver a vida abundante que Jesus nos prometeu acontecendo diante dos nossos olhos. Quem ora pela intervenção do céu, conhece aquele que o ouve, não enxerga impossibilidades e intensifica suas orações para ver a ação de Deus. Eu quero orar com você. O que está precisando da intervenção divina na sua vida? Que situações você tem presenciado, que você tem declarado, só Deus pode mudar essa realidade. É por isso que nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você, nesse instante, você se conecte com Deus e comece a declarar que você crê. Você crê que Deus vai intervir nessa situação. Você já foi a médicos e nada se resolveu. Você já ouviu especialistas e nada mudou. É porque o que você precisa é de uma intervenção divina. O que você precisa é de uma visitação da realidade do céu sobre a sua vida. Então eu quero orar por você. E nós como igreja, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos olhar para a gente e dizer: nós somos fracos, nós somos impotentes. Humanamente somos. Mas quando nós nos unimos em oração, o Deus poderoso, que é o nosso Pai, Ele vem e Ele mostra a todos, não só a nós, a todos, que Ele é poderoso e Ele tem controle sobre todas as coisas. E quando os seus filhos clamam a Ele, Ele traz a intervenção que abençoa todas as pessoas que estão envolvidas naquela situação. Então, abaixe sua cabeça, eleva seu pensamento a Deus e nós vamos nos unir em oração, pedindo que as intervenções dos céus possam acontecer na nossa vida. Pai, nós te agradecemos porque a vida de Jesus nos dá ousadia para crermos que as situações que a marca do inferno, a marca da maldade, a marca da destruição, a marca de maldições, a marca de opressão, a marca de injustiça. Pai, quando nós clamamos no nome poderoso de Jesus, o nome que está acima de todo nome, Pai, nós vamos orar, não olhando para as circunstâncias, nós vamos olhar para o Deus em quem nós cremos. E nós veremos grandes coisas acontecerem. Pai, eu declaro sobre a vida daquele que crê, daquele que é filho seu, daquele que te conhece, Pai, eu declaro uma intervenção do céu hoje sobre a vida dele. Pai, se há enfermidade, que haja cura. Se há confusão, intriga, mentiras, que haja luz sobre essas situações e que a verdade, Pai, possa aparecer, que a justiça do céu possa ser revelada. Pai, há situações que meus irmãos estão passando, Pai, que homem nenhum pode ajudar, mas o Senhor pode, Pai, e nós cremos nessa intervenção, nós cremos na Tua ação, Pai, já glorificamos o Teu nome, porque Tu és um Deus que nos surpreende, Tu és um Deus que faz muito mais do que a gente pensa, do que mais do que a gente sonha, Pai, então ativa a fé dos meus irmãos, ativa a nossa fé, que a igreja possa se unir como a igreja primitiva, diante de uma situação tão difícil, uma situação em que seu líder espiritual estava preso por conta dos governos da época, Pai. Mas aquele governo que prendeu Pedro já não existe mais. Mas Jesus, aquele que governa todas as nações, continua vivo e pronto, Senhor Deus, para liberar do céu
aquilo que precisamos aqui na terra. Pai, nós queremos ver as tuas intervenções. Então, nos dê uma coragem e uma vida perseverante em oração, porque o Senhor responde. Não importa o tempo, não importa a circunstância, o Senhor responde no tempo certo, da forma extraordinária que só o Senhor pode fazer. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço já pelas intervenções dos céus que vão acontecer por causa da decisão dos seus filhos em estarem unidos, orando ao Senhor, crendo que o Senhor fará coisas possíveis em situações impossíveis. E nós vamos perseverar até que vejamos a realidade do céu acontecer na terra. E é no nome que nos salvou, no nome que nos perdoou, no nome que nos dá poder de ressurreição, no nome que nos dá ousadia, no nome que traz para a nossa história a habitação do Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos pelas intervenções que o Senhor continua fazendo na nossa vida, na nossa comunidade e nas nações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus. Amém.